Olá, nação de Deus, aqui é Zelda Moraes. Mais uma vez é um prazer enorme estar aqui com vocês, fazendo mais esse vídeo. E eu ando me esquecendo, deixe seu like, passe essa mensagem adiante, pois muitas vezes, em momentos da nossa vida, não é só por um dia, não. Às vezes são por vários dias, várias semanas. A gente está tão assim, nervosa, angustiada, aflita, que uma mensagem, quando chega, é aquele bálsamo que a gente recebe. Então, muitas vezes, a mensagem até que a gente escuta, para nós, é só um ouvinte, mas para o outro é uma solução, é uma luz, é um refrigério. Tá? Então, eu peço a vocês que deixem o seu joinha e passe a mensagem adiante. Tá? E eu agradeço muito, em nome de Jesus, muito obrigada. No dia de hoje, eu vou falar sobre o peso da culpa. Isso é algo muito pesado. Quem tem ainda esse sentimento, quem carrega esse sentimento de culpa, sabe do que eu estou falando, entende o que eu estou falando. E é um sentimento que costuma trazer outros sentimentos tão negativos quanto ele, né? E eu separei aqui uma palavra que eu li, estudei, refleti, que se encontra em João, capítulo 16, de 7 a 11. João, capítulo 16, versículos de 7 a 11. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu for, eu enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Então aqui Cristo já está dizendo, né? Aquele que manda neste mundo, né? Satanás, o inimigo, ele já está julgado. E a respeito de culpa, eu vou dizer aqui para vocês com experiências minhas, também familiar. Então eu vou dizer até com uma assim, de uma forma assim mais concreta, porque tudo que a gente vive, a gente fala, não, eu vivi, eu senti tudo isso. Então, mediante a tudo isso, o sentimento, as palavras, elas vêm com uma convicção forte, porque você viveu, você tem certeza daquilo, né? Não foi algo só que eu ouvi, mas eu vivenciei o sentimento culpa. Gente, a culpa, principalmente mães, pais também, até mesmo pessoas que acabam ficando com uma criança para cuidar, para criar. Às vezes os avós, tios, na maioria das vezes são as mães ou o pai. Existe algo que talvez não se tenha noção na hora que está falando, mas é uma flecha venenosa que vai para esta criança. 5, 6, 7 anos, você escuta uma mãe dizendo assim: quando eu engravidei de fulano, acabou, meu casamento acabou. Fulano foi embora, fulano me traiu. Vi fulano com outra, peguei fulano com outra. Parece que ao falar aquilo, você está desabafando. Ou você está dizendo por dizer, ou você está comentando com uma vizinha, uma amiga, ou até mesmo com seu próprio filho,
talvez por um sentimento até ruim que você tenha dentro de você, porque não é nada fácil uma pessoa que é deixada, e a pessoa vai embora num momento tão frágil, né, de uma gestação, pós-gestação. Só que essa palavra é a primeira isca que o inimigo joga. Ele lança ali e fala assim: pesquei, peguei para mim. Por quê? Porque a partir do momento que aquela criança escuta isso, uma, duas, três, e vira uma rotina até, né? Às vezes comentários de família, tá todo mundo ali falando sobre separação, né, o que aconteceu, de repente fala assim: ah, lembra? Foi eu engravidar de fulano foi embora, aconteceu tal coisa, aí eu peguei tal coisa. Isso marca muito e dá um sentimento de culpa gigantesco, porque você é um feto, que você veio então para causar transtorno, né? Você nasceu, pronto, virou tudo de ponta cabeça. E com o passar do tempo, principalmente na adolescência ou pré-adolescência, isso inflama, isso fica maior, isso fica bem pior. E geralmente quem tem esse sentimento de culpa junta com o sentimento depois de revolta, porque você vai refletindo quando vai para a escola, quando está com os amigos. Por quê? Por que aconteceu? Mas por que meu pai teve que fazer isso? Ou por que minha mãe teve que fazer isso? Por que teve que abandonar justo quando eu nasci? Mas eu vou dizer algo também para aquele que é jovem e possa estar escutando isso agora. Quando falam isso, contam o início e o fim, mas não contam o meio. Por isso que eu digo que é algo grave, porque você lança a culpa sobre uma pessoa, sobre um ser que inclusive é seu filho, ou seu neto, ou você está criando porque a ausência dos pais, e você justifica sempre, após você nascer, ou durante a gestação, ou logo pós-gestação, aconteceu tal fato. E essa culpa vem. Depois ela se junta com a revolta. Depois ela se junta com outros sentimentos. E vira uma coisa de louco. Vira um sentimento que, em plena adolescência, é quando nós começamos a nos juntar, né? Quem é adolescente, eu fui adolescente, assim como todo mundo. E eu me lembro que daí nós nos juntamos com pessoas da mesma causa. Que são o quê? Filhos e pais separados. Aquela coisa mal resolvida. E quando nós estamos naquele grupo, o que acontece? Ah, mas você não sabe lá em casa, lá também é assim, porque minha mãe disse isso, meu pai disse aquilo, e você não sabe, e aí todo mundo se sente culpado, e cada um é mais culpado que o outro, e daí na revolta cada um é mais revoltado que o outro. Só que eu posso dizer para vocês, muitas vezes essa palavra lançada da culpa leva você, o seu filho, no caso, o adolescente, a ir chegar bem perto das drogas. E na maioria das vezes, ele acaba usando. Porque é como eu disse, é uma fusão entre o sentimento da culpa, que já tinha sido lançado, e aí junta com o sentimento de revolta, e aquilo borbulha dentro de você de uma maneira assim fenomenal. As pessoas não têm noção, as mães não têm noção. Eu sei disso porque minha mãe não teve essa noção. Esse assunto é o sentimento de culpa mais sério que eu já vivenciei e que eu já tive comigo e tive também com uma irmã. Eu nunca usei droga, nem para experimentar. Mas eu era uma pessoa tão cheia de revolta e com a culpa já ali, e só se agregou a revolta, que de fato foi ótimo eu não ter feito essa loucura, nem sequer de experimentar, porque a minha loucura era natural. Você olhava e falava, essa menina não usa mesmo, vocês têm certeza? E só quem andava comigo no dia a dia sabia. Não, ela é assim mesmo, esse é o natural dela. Mas aquilo que estava dentro de mim surtiu um efeito até maior do que quem estava ali, era usuário, praticamente de todos os dias. Então se costumava até nas brincadeiras nossas dizer, olha,
A Giselda tem uma loucura ali, mas a loucura dela é natural. E quem estava chegando falava assim: ah, não usa mesmo? Não, ela não usa, ela não bebe, ela não usa nem cigarro comum. Era esse o comentário que tinha. E muitos faziam a pergunta pela segunda vez: tem certeza? Por quê? Porque a fusão dentro de mim da culpa mais a revolta causava tudo isso. Mas eu tive uma irmã que não foi assim. Ela teve a mesma fusão dentro dela, mas ela foi. E nós passamos mais de uma década, acredito que deva ter dado uns 12 anos, com um sofrimento muito grande. E através dela eu posso dizer para vocês. Por quê? Porque várias vezes a gente faz essa pergunta, né? Quando a gente espera a pessoa, no outro dia quando ela usa, a gente fala assim, o que você tem? Mas por que você chega a esse ponto? Por que você faz isso? Você é uma pessoa bonita, inteligente, tem todo um futuro pela frente. E por várias vezes eu escutei da minha irmã ela dizer assim, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei nem por que eu nasci. Porque na minha vida, o meu pai, ele foi embora assim que a minha irmã nasceu. Então, minha mãe chegou do hospital, no dia seguinte, teve uma pessoa que foi revelar tudo o que estava acontecendo, e então, ali se rompeu. Então, o que aconteceu? Eu era uma menina, 5 anos, aquilo se rompeu. A minha irmã tinha acabado de chegar ao mundo. E aquilo virou de ponta cabeça e foi uma fase muito ruim, que um dia eu posso até contar para vocês. Mas hoje eu tô falando sobre o sentimento de culpa. Porque essa palavra foi lançada lá atrás, justamente quando eu estava nessa idade e ela tinha nascido. E essa frase, minha mãe comentava várias vezes, em conversa familiar, em conversa com algum amigo, alguma vizinha, e sempre escutava e eu pensava, poxa, tudo aconteceu, que coisa, hein? Nossa, para que a gente veio, hein? Só para causar tudo isso, minha mãe podia ter sido feliz sem filhos. Gente, é realmente uma coisa assim, sem noção nenhuma. Essa culpa lançada, essa isca jogada. E eu sei que hoje essa isca é o inimigo. Ele põe e fala assim: lança, lança, lança que eu puxo. E justamente é isso que acontece. Lança com essa palavra várias vezes e aquilo vai a fundo. Quando puxa, fala, agora é meu, agora eu levo para viela, agora eu levo para biqueira, agora eu levo para bebida, agora eu levo, porque agora ele sabe o que acontece, ele sabe que a fusão daquela culpa com a fusão da sua revolta, como eu disse, eu não precisei de droga. Eu fui uma adolescente que eu andava com as pessoas que usavam, não usava porque eu vivia à base de Coca-Cola, porém ninguém dizia que não. A loucura, aquela coisa borbulhando dentro de mim, era muito forte. Então a minha loucura não precisava de droga. A minha loucura era natural, vamos dizer assim. Lógico, trouxe muitas consequências tudo isso. E eu pude analisar por mim, pude analisar por uma irmã que é 4 anos mais nova do que eu, e eu fiquei muito tempo junto dela, muitas situações da vida dela fui eu que participei, eu que estive junto. E quantas vezes eu fiquei refletindo sobre o que ela falava. Eu não sei por que eu nasci. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Olha que situação. E quando a gente falava, mas André, você não vê? Você já não escutou o que a mãe disse? A gente já nasceu assim. Já nasceu. Então, olha que situação. Depressiva, triste, angustiante. E isso inclui outras situações, a qual eu vivenciei, porque como eu disse, eram vários adolescentes com várias histórias, que apesar de ser semelhantes, sempre tem situações diferentes. Como aquela mãe que vai embora. Os filhos nascem, às vezes tudo pequenininho, 3, 4, e a mãe vai embora. Aí o pai diz assim, sua mãe? Sua mãe nem quis vocês. Aí, ó. Foi embora. Mas é como eu disse, preste bem atenção, tanto quem fala, né, como para quem está escutando. E existe o começo e o fim. O meio não se fala.
Esse meio é que tá o problema. Para quem tá falando, é o pé no freio. Por quê? Eu tenho 3 filhos. Eu sou avó de um menino e de uma menina. Um menino já com 11 e uma menina já com 8. Com os meus filhos, eu não fiz a mesma receita. Porque é só parar para pensar, se você está fazendo uma receita há várias gerações e tá dando errado, não, tem que trocar essa receita, você tem que banir ela do livro de receita da família, você tem que mudar. Porque não existe, tá dando errado há muito tempo. Não existe a mesma receita. Tem assuntos que você pode falar com o seu filho e você vai falar com o seu filho. Mas espere ele amadurecer. Eu tive coisas que eu falei para os meus filhos quando estava com 16. Sabe o adolescente quando ele te irrita? E ele fala coisas que você fala assim, gente, o que significa isso? Da onde que ele tá? As palavras vai saindo e você fica olhando que se você cair naquela afronta, é uma guerra entre mãe e filhos. Mas sabe o que eu respondi muitas vezes para minha filha? Principalmente a do meio. Quando você tiver 24 anos por aí, a gente conversa. Por enquanto, você é uma menina. A mãe aqui sou eu. E não dava o ibope, não rendia o assunto. Por quê? Porque elas falam palavras agressivas pra gente. Naquele momento delas ali de revolta, os meninos também falam isso. Bem agressivo. E muitas vezes, olha o que a gente escuta quando o filho tá dando trabalho. Todo mundo vem e pergunta, o que está acontecendo? Você vai e fala, está acontecendo assim, 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 assado. Aí te responde, pelo menos para mim foi assim que respondeu, e eu acredito que não sou só eu que escute isso. Ah, fulano é um problema seu, né? Então, tipo assim, você é a mãe, você gerou, você trouxe pro mundo, né? Problema seu. A escola chama e fala assim, mãe, olha, sabe, você tem que ver o que você vai fazer. Então, resumindo, todo mundo coloca sobre a mãe tudo que está acontecendo. E eu digo a vocês que são mães, que está iniciando, que está criando, não é tudo que você pode conversar com o filho, falar para um filho, quando ele não amadureceu. Porque o que você fala sem ele amadurecer vai trazer, muitas vezes, sentimento de culpa. E o meio é o famoso meio. Eu peço até desculpa para as mães aqui, mas é o que acontece, tá, gente? Por que eu falei que é o início e o fim? Porque, de fato, a pessoa vai embora, né? Justamente quando nasce ou quando você está gestante. Só que, para trás, já estava. Quem está na relação, o homem e a mulher, já se sabia que era um terreno minado. Já estava acontecendo alguma coisa. Esse pai e essa mãe por várias vezes já estavam em situações, vamos nos separar, não está dando certo. Se tem traição, já tinha indícios de que já estava acontecendo essa traição antes da gestação. Aí o que aconteceu? Fico gestante. Tem 2 situações quando você fica gestante, quando já vem com um indício de que não está bem, não está dando certo. Ou vai se unir de vez, ou vai se apartar de vez. Aí o que não é justo? A culpa. Foi porque fulano, foi na gestação do fulano. Peguei isso, peguei aquilo, peguei. Não. Você pegou aquilo que você já sabia que vinha acontecendo. Já tinha algum tempo que isso estava acontecendo. Para a mãe que vai embora, a mulher que vai embora e deixa os filhos lá e fala, tô indo, o pai também já sabia, o marido também já sabia. Que já tinha alguma coisa errada. Aí você vai remendando, né? Faz aqueles remendos para tentar, para ficar, para dar certo. E aí, justamente na gestação de alguém, aquilo se rompe. E aí o pai ou a mãe, ou muitas vezes nem o pai nem a mãe, fica alguém para cuidar, e esse alguém vai e lança a tal da culpa. Foi depois da gestação de fulano que tudo aconteceu. Então isso, gente, é uma maldade, tá? Eu vou ser bem sincera com vocês. Isso é uma maldade muito grande. Então não fale isso. Não jogue essa culpa. Porque todo mundo sabe que
que uma pessoa com uma fusão assim tão forte entre a culpa e a revolta, quando ela vai para o mundo das drogas, quando ela vai para o mundo do álcool, quando ela vai para o mundo da prostituição, o quanto é difícil a recuperação, quantas marcas se deixa numa pessoa, e psicologicamente, muitas vezes, você não se torna nunca uma pessoa sem culpa. Você é uma pessoa culpada sempre, sempre. Para onde você vai, você tem que ter uma culpa de alguma coisa. Até mesmo quando essa mesma pessoa cresce, se casa, e justamente o casamento dela não dá certo, ela já é arremessada lá no passado, quando vem aquela frase assim: desde quando você nasceu, você já foi o causador da separação dos seus pais. Então, deixe para falar isso quando, se for uma filha mulher ou filhos, quando eles estiverem maduros, quando já forem mulheres de fato. Mas nunca se esqueça, quando você for falar, seja sincera, assim, quando a gente vai conversar com Deus, tem que haver sinceridade. Então, para esse filho, para essa filha, é sinceridade. Não só o começo e nem só o fim. Conte o meio. Porque a gente sabe quando algo já não vem vindo há algum tempo que não está bem. A gente remenda, como eu disse. A gente vai fazendo uns remendos para a coisa funcionar, mas não funciona. E justamente no momento da gestação, ou pós-gestação, pode acontecer. E aí vem aquela coisa, a mãe sai como vítima, né? O pai é o vilão, a mãe é a mocinha. Então quem que é o culpado? O filho. E isso não é bom. Agora, posso também dizer que depois de tudo isso, sempre tem uma pessoa de Deus, um homem, uma mulher de Deus, que muitas vezes chegam perto de um grupo de adolescente do nada. Eu estou contando isso porque muitas vezes nas madrugadas, nas ruas, a gente fazendo baderna, bagunça. E aí, então, a gente vê aquela pessoa se aproximando, às vezes a gente até se assusta, né? Porque eles vêm, muitas vezes acho que eles notam. E eles chegam assim, não faz muita coisa. Eu tive alguns que chegam no grupo e falam assim: Jesus te ama. Para você também, Jesus te ama. Aí, lógico, adolescente, uns riem, outros falam, outros, e outros ficam pensativos, como foi o meu caso. Várias vezes eu ficava pensando quando eu passava e falava, Jesus te ama, viu? Era uma frase curtinha, e eu pensava, Deus ama todo mundo. Mas aí, você escuta, assimila um pouquinho ali e continua do jeito que estava. Mas aquilo é uma semente, gente. É uma semente. Porque quando a coisa vai ficando pior, que é quando começa a vir as consequências da fusão da culpa com a revolta. E aí começa a vir as consequências. Aí você já está adiante, você já está ali com seus 20 tralalá, né? 24, 25, 26, e você fala, meu Deus, olha, e vem vindo. E aí você olha aquela onda gigantesca. Você fala, pronto, e agora? Aí aquelas mesmas pessoas que lançou a culpa diz o quê? Novamente, você é culpado. Está acontecendo isso pelo que você fez. Lá vem de novo a segunda remessa da culpa bem pesada. E aí, como você já está maioridade, 20 e tralalá, começam a te cobrar, você tem que amadurecer, você já não é mais criança. Só que tudo isso começou lá atrás com a primeira pancada de culpa, a primeira carga de culpa. Depois vem a segunda carga de culpa. Né? Só que essas palavras que lançam também com a palavra de Deus, pode parecer que não está surtindo efeito, porque quando às vezes falam para você, você tem 16, 14, 15. E depois, lá nos 26, 20, 30, ela faz efeito. Porque daí você fala assim, engraçado. Várias vezes eu escutei alguém falando assim, Jesus te ama. E daí você vai com aquele jeitinho sorrateiro assim, Jesus me ama, então agora eu preciso saber como que ele ama, que jeito, que amor que é esse? Né? Às vezes até com uma certa revolta e assim, afrontando, né? Ele ama tudo isso acontecendo, tudo isso que já aconteceu. Ele me ama, mas lá atrás, quando eu escutei que doeu tanto, mas por que ele não tomou
Mas daí aquele Jesus te ama fica ali, né? Aceso, sempre te lembrando, sempre vem, Jesus te ama. Então eu digo, toda a libertação, toda a cura que eu tive, até mesmo do corpo carnal, nosso corpo carnal aqui, porque chega uma hora que o teu corpo começa a aparecer aquilo que você já vem sentindo há muito tempo. Então dentro tá detonado, né? E por fora começa a aparecer os focos. Eu fui curada através da palavra. Da palavra. Você vai lendo um pouco ali, buscando entendimento, querendo dizer o que significa aquela palavra, o que seria as promessas, o porquê então que tanta. E aí você vai conseguir, começando a entender tudo isso, começando a perceber tudo isso. Então, eu digo a vocês: Cristo vencendo o príncipe da iniquidade. Então, se ele venceu esse príncipe da maldade, ele vai vencer com certeza, porque ele já levou sobre as suas pisaduras tudo isso que a gente sente, toda a maldade, todo esse sentimento de culpa, revolta, tudo isso ele já levou sobre si, para que possamos